Qual é a minha preocupação? O que tem me chamado a atenção? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu percebo a ansiedade que esse momento está gerando em diversas formas, em diversos aspectos. Ansiedade, medo pela saúde, pelo tamanho do problema realmente, pelo que vai acontecer, preocupação com os outros, preocupação com pessoas que a gente ama, preocupação com as finanças. Então, toda essa abordagem, eu quero trazer um pouquinho aqui como é que a gente trabalha isso na nossa cabeça, toda essa ansiedade que está sendo gerada, o que a gente tem feito que gera mais ansiedade ainda, o que a gente pode fazer para reduzir, para trabalhar essa ansiedade. Estando nisso, que a gente vai estar trazendo aqui algo diferente, não é vamos lavar as mãos, etc. Tudo isso é importante. Todo esse cuidado é importante, mas eu quero trazer algo como é que você trabalha para sua mente. Você não pode ficar se desgastando nesse momento. Se esse assunto é relevante para você, fica aqui comigo, compartilhe com as pessoas, porque é um assunto legal, um assunto importante, de qualidade de vida. A gente precisa ter qualidade de vida mesmo neste período. E a gente precisa ter muita clareza e planejamento para o que vem depois dessa fase agora. A gente está vivenciando uma fase, muito crítica essa fase, ela é muito importante, só que a gente tem que entender os impactos que ainda vão acontecer também. O país já não está na melhor das economias e a gente vai entrar num momento agora, em função disso, várias pessoas vão entrar num momento mais complicado ainda. A gente precisa ter clareza e planejamento nisso. Não dá para enfiar a cabeça num buraco, eu vou tampar a cabeça, vou ignorar o que está acontecendo e tudo vai dar certo. Não. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar esse momento com planejamento para a gente vivê-lo melhor e ainda dispor de outras ferramentas e abrir caminhos, abrir portas para o que vem aí, para a gente poder sair a gente seguir da melhor forma possível. Momento em que todo mundo está ficando muito ansioso, muito preocupado com isso. Eu mesmo me peguei em um determinado momento, a gente começou a ouvir uma coisa ou outra, comecei a ficar bem mais assustado. A gente tem pessoas com as quais a gente se preocupa, com a nossa própria saúde, a gente precisa se preocupar também, né? Eu tenho minha sogra que está no estado já bem fragilizado de saúde e com idade avançada, ela nesse momento é muito perigoso para ela, a gente tem um carinho muito grande por ela, fica preocupado, meu pai e assim por diante. A gente tem pessoas que a gente se preocupa e que a gente sabe que está dentro do grupo de risco. Ok, só que eu quero chamar a atenção para o seguinte, a ansiedade que isso está gerando na gente em questões não só das pessoas, de saúde direto, mas também a ansiedade em questões financeiras, o tempo que a gente está em casa, o que eu faço, tá rolando um monte de meme, um monte de brincadeira, até eu coloquei uma no Stories hoje, né, o pessoal tá falando que o pessoal fica confinado em casa, e aí como é que eu vou tratar isso, etc. Eu quero quebrar aqui primeiro, falar dessa questão para dar mais qualidade de vida para a gente ter esse cuidado com a gente mesmo, tá? Primeiramente, essa questão da sua mente, as suas emoções. Pensa o seguinte, se pergunta o seguinte, que tipo de emoção você quer trazer para o seu ambiente e para as pessoas que estão ao seu redor nesse momento? Essa pergunta é muito importante para a gente. Vou dar um exemplo para você poder entender melhor o que eu estou querendo dizer. Talvez você já tenha vivenciado, a maior parte de nós já vivenciou isso, um acidente, alguém se machucou, uma situação um pouco mais delicada nesse sentido. Vou pegar o exemplo de um acidente, tá? E a gente percebe que as pessoas que chegam ao redor, o comportamento, a gente percebe nitidamente o impacto do comportamento dessas pessoas, do tipo de emoção que as pessoas trazem para aquela situação de um acidente acontecendo. A gente vê que tem pessoas que elas trazem uma emoção pela ansiedade, pelo nervosismo, pelo desespero da pessoa, ela traz uma emoção, uma carga emocional que ela complica todo mundo que está ali envolvido naquela situação. Fica muito mais difícil, as pessoas começam a ficar mais nervosas ainda, quem está machucado fica mais nervoso ainda. Em contrapartida, a gente vê pessoas que elas são mais centradas, elas agem de uma forma mais racional, elas pensam, elas avaliam o que está acontecendo, os impactos, para poder pensar na melhor decisão a se tomar, como reagir naquele momento. Muda completamente a reação de todo mundo ao redor, acalma as pessoas ao redor. Então, seja para você ou seja para as pessoas que você ama, que convivem com você, se pergunte que tipo de emoção você está trazendo para este momento, para essa situação que você está vivenciando. E aí você já pode ter o princípio, a intenção, você parte da intenção de querer trazer o melhor para esse momento, de querer oferecer o melhor para esse momento. Depois, foque, pensa assim, poxa, se eu tenho que decidir o que eu quero, pense em decidir em ser melhor, em se desenvolver nesse momento. Como é que eu posso aprender, como é que eu posso crescer nesse momento? Eu vou trabalhar mais a fundo aqui, mais à frente, eu vou trabalhar um pouco mais, direcionar melhor isso. Mas é legal você já partir desse princípio. Eu quero trazer emoções boas e eu quero contribuir de alguma forma para mim mesmo e para quem estiver ao meu redor.
Para completar essa questão da emoção, o que é muito perigoso? A gente está recebendo uma enxurrada de notícias. E não basta a enxurrada de notícias pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais mais diversas, nós ainda ficamos ansiosamente e constantemente conferindo. Então você vai no Google Notícias, você vai no site do jornal que você prefere, você fica pesquisando mais sobre aquilo. Isso não é bom. Você está mergulhando num ambiente de muita ansiedade nesse momento. E você vai deixando acumular as coisas que você pode fazer para você contribuir com este momento. Então assim, programe-se, tudo é planejamento, é programação. A gente não pode ir como a gente fala, com a boiada e com a galera toda assim. Tá todo mundo fazendo isso? Calma, eu vou segurar. O meu propósito aqui é fazer algo a mais. Então eu vou segurar. Não posso ficar alienado, legal. Então você programa para você 1 ou 2 vezes por dia você conferir as notícias. E basta disso, e segura um pouco com isso, tá? A gente já está com um problema sério dessas fake news que vêm e pioram ainda mais o problema, é bem assustador isso. Então se preserva um pouquinho, se afasta um pouco disso e programe-se para ver em órgãos sérios, onde você sabe que a notícia que está sendo veiculada é uma notícia mais segura. Então você fica por dentro do que está acontecendo, não está alienado, mas também não fica mergulhando, gerando ansiedade, gerando estresse nesse momento. Não vale a pena. Estão comigo até aqui? Beleza, agora vamos partir para uma outra parte. Práticas externas. Vamos pensar em práticas externas. Aí eu quero trazer muita gente, eu não sei como é que tá para o pessoal de Portugal, tá, gente? Eu não sei como é que seria isso aí, mas aqui no Brasil a gente está recebendo muita notícia sim pelo WhatsApp e o pessoal fica meio atordoado com isso. Compre de pequenos negócios, pequenas lojas, etc. Vamos lembrar que a economia ela é uma questão de engrenagens, está tudo ligado, está tudo muito ligado. Nesse momento, as pessoas não estão na rua, elas não estão comprando dos vendedores ambulantes, elas não estão comprando das lojas, os restaurantes, elas não estão comprando desses empresários, pequenos empresários, microempresários. O que acontece é que as grandes redes de supermercado, elas até conseguem ter reserva, elas aguentam por semanas, por meses, um período desse com essa dificuldade. Mas o pequeno empresário, na sua grande maioria, ele não consegue. Contudo, vou falar aqui pelo Brasil agora principalmente, a maior parte dos empregos gerados são por pequenos empresários, microempresários, são por autônomos. Então, se você tem essas pessoas sem caixa para poder aguentar esse momento, o que acontece é que elas vão quebrar em algumas semanas, em 2 meses, elas não aguentam 60 dias nesse sentido. Por isso que a gente está vendo tanta notícia das pessoas que já tiveram essa percepção. Se você for pedir comida, peça de um pequeno restaurante. Se você for comprar algo, compre qualquer serviço, etc., pegue de um pequeno empresário, porque ele precisa disso. Porque para cada pequeno empresário que quebre em função da gente não dar um apoio nesse momento, o que vai acontecer é que ele fica sem gerar renda e provavelmente ele tem alguma quantidade significativa, pequena, mas de funcionários ali com ele que também vão estar na mesma situação. Por isso que está sendo indicado nesse sentido. É um olhar nosso para fora, tá? De planejamento, visando isso. Como tudo está ligado, todas essas pessoas, de repente, sem uma renda, vão quebrar ainda mais a economia, isso vai desencadeando, porque mesmo esse empresário, ele deixa de comprar do fornecedor dele, aí desencadeia numa empresa maior ainda, a crise, que leva para outra, e a gente tem aquele dominó caindo. Então é por isso que o pessoal está pedindo. Ah, mas custa mais caro. O quanto mais caro? O que a gente pode conversar com a pessoa, negociar também? Eu acho que vale um esforço, tá? Nem todo mundo tem essa visão. Cabe a quem consegue, cabe a gente que está ouvindo, colocar em uso isso e ter essa visão. Outra prática externa também aqui é o seguinte, eu estou falando aqui agora de como a gente tem mais qualidade, como a gente saber lidar com isso, tá? Passa isso adiante, não fica só com você, eu falo muito disso, a gente assimila mais, a gente põe em prática, principalmente quando a gente passa adiante. Passa adiante, seja compartilhando essa live, ela vai ficar salva aqui, seja porque você te chamou a atenção essa ideia, você vai passar para os outros, a gente tem que passar coisas construtivas para frente, coisas que vão auxiliar aquilo que eu falei lá no início. A gente tem que ter a decisão do tipo de emoção, do tipo de informação, do que eu quero, da forma que eu quero contribuir, o tipo de contribuição que eu quero trazer nesse momento para essa situação que o mundo inteiro está passando.